Um tempo, para ser mais exato, 100 anos, e entra em cena o filósofo Johann Friedrich Herbart, 1776 a 1841, que, retomando as ideias de Leibniz, cria o conceito de limite ou de limiar em relação à consciência. Para ele, as ideias que ficassem antes do limiar seriam inconscientes uma vez que não passariam pela consciência. Segundo Leibniz, quando uma ideia se torna consciente, ela se torna uma percepção, isto é, algo percebido antes, enquanto pequena percepção seria inteiramente inconsciente. Herbart avança um pouco mais em relação a esta posição. Para ele seria impossível existir na consciência ideias conscientes ou racionais com ideias irracionais. As ideias incoerentes, portanto, seriam expulsas da consciência tornando-se inibidas, recalcadas em termos freudianos. As ideias que foram reprimidas continuam a existir, mas em nível aquém do limiar e se transformam em pequenas percepções segundo o modo de ver de Leibniz. Essas ideias recalcadas, entretanto, não se conformam com a sua situação e lutam para chegar à consciência. Gustavo Fechner, 1801 a 1887, foi um outro psicólogo que também se interessou pela questão do inconsciente e contribuiu, relativamente, para a compreensão desse fenômeno e para o desenvolvimento de uma teoria sobre ele. Fechner se valeu da teoria do limiar de Herbart e criou a metáfora do iceberg que, mais tarde, Freud iria perfilhar. Consoante esta alegoria, a mente seria uma espécie de iceberg cuja parte de baixo, sob a água, fica inteiramente oculta. Seria interessante chamar a atenção para o fato de um psicólogo objetivista como Fechner, ligado inclusive a formulações matemáticas na psicologia, ter contribuído para um tipo de pesquisa subjetivo como a questão do inconsciente. Uma outra dimensão para o estudo da dimensão inconsciente do psiquismo veio da parte de um estudioso alemão chamado Karl Robert Eduard von Hartmann, 1842 a 1906, que, em 1868 publicou uma obra intitulada A Filosofia do Inconsciente. Discípulo mais profundo e independente de Arthur Schopenhauer, 1788 a 1860, defende a tese de que o fundamento universal e único de todas as coisas é o inconsciente que, ao evoluir segundo as leis do pessimismo, cria o universo e todos os seres que o compõem. O termo ideal dessa evolução é o niilismo absoluto. A obra, escrita originariamente em alemão, foi logo traduzida para o inglês e para o francês. Este livro fez com que o conceito de inconsciente fosse bastante discutido pela intelectualidade europeia. Esta primeira parte, pode-se dizer, trata da contribuição de filósofos e psicólogos à questão do inconsciente. Há, porém, uma nova contribuição, esta originada nas práticas da hipnose, denominado na época de magnetismo. O primeiro representante deste grupo foi um médico de Viena chamado Franz Anton Mesmer, 1734 a 1815. Mesmer tornou-se famoso por causa do grande sucesso por ele alcançado no tratamento das doenças de fundo nervoso por meio do magnetismo. Mesmer chamava o hipnotismo de magnetismo animal. Ainda no século XIX, surge em Paris, no Hospital Salpêtrière, um espírito notável que, naquela encarnação, chamou-se Jean-Martin Charcot, 1825 a 1893, que se ocupou em estudar a histeria valendo-se da hipnose. Charcot conseguiu demonstrar com fartura de exemplos, que a paralisia histérica possuía causas psicológicas. Ele costumava dar, no Salpêtrière, verdadeiros espetáculos por meio da indução hipnótica, conseguindo provocar paralisias em pessoas normais. Nessas experiências, mostrava a seus alunos e colegas que, por meio da hipnose sugestiva ele conseguiu provocar em pessoas comuns, cegueira, surdez, paralisias, catalepsias e cisão da personalidade. Com isso,
Charcot mostrava a existência de uma área do psiquismo humano sobre a qual a própria pessoa não tinha a menor consciência nem qualquer controle. Seria muito oportuno lembrar que, entre os alunos de Charcot, encontrava-se um jovem médico judeu chamado Sigmund Freud. Assim, segundo Anthony Stevens, no final do século XIX, os psicólogos já haviam chegado a algumas conclusões sobre o inconsciente. São elas: 1. A atividade inconsciente existe, mas acontece debaixo do limiar da consciência. 2. Existem guardadas no inconsciente lembranças e percepções das quais não temos consciência, mas que, por meio da hipnose, podem ser recuperadas, dando origem a fenômenos curiosíssimos como a hipermnésia, a criptomnésia, etc. 3. Muitas habilidades que adquirimos conscientemente, automatizam-se e se tornam inconscientes. 4. O inconsciente possui uma função mitopoética que é capaz de produzir sonhos, criar mitos, histórias, imagens e símbolos. Em estado psicopatológico podem dar origem a alucinações e várias ocorrências de histerismo. 5. O inconsciente funciona como uma atividade dinâmica e substitui o conceito mesmérico de fluido pelo de energia mental. Esta energia pode ser inibida, sublimada ou mesmo transferido para outros indivíduos. 6. O inconsciente ainda é o responsável pelo fenômeno das personalidades duplas e múltiplas que podem aflorar em determinadas circunstâncias. Vamos, em seguida, examinar a contribuição de Sigmund Freud a este tema. Bem no começo de seu trabalho, Freud acreditou que a vida psíquica se manifestava em duas dimensões, a consciente e inconsciente. A parte consciente seria pequena, quase insignificante, representando a parte mínima da totalidade psíquica. Vamos retomar a metáfora proposta por Fechner. Imagine o leitor um iceberg, uma enorme montanha de gelo flutuando sobre a água do mar. A parte de cima, e a visível e a menor das duas. A base desta montanha, encontra-se no fundo da água e é naturalmente, a sua maior parte. Na metáfora de que estamos falando, a parte de cima, a menor e visível, seria o consciente e a parte de baixo, a maior e invisível representaria o inconsciente. Na parte de baixo, segundo Freud, se encontram as pulsões, isto é, as forças que impelem todo o comportamento humano. Além dessas duas áreas, Freud reconheceu uma outra que ele chama de pré-consciente, ou seja, a área anterior ao consciente. No inconsciente, encontra-se o material recalcado e no pré-consciente existe um material que foi suprimido, mas não de um modo tão radical e, por isso, pode ser trazido à consciência mais facilmente. Coloque-se o leitor na seguinte situação: você está assistindo a uma conferência e, de repente, você se distrai pensando em uma discussão que teve com uma pessoa no dia anterior. A discussão retorna de modo a tirar a sua atenção à conferência. Este material que retornou à sua mente estava no pré-consciente. O material recalcado no inconsciente, entretanto, não retorna com tanta facilidade. Tempos depois, Freud refez a sua teoria e, abandonando a simplicidade bipolar consciente x inconsciente, criou novos conceitos como ego e de superego. Em sua revisão, o ego ocuparia o lugar do inconsciente, sendo, deste modo, a parte mais interior e menos acessível da personalidade. Nele, ocultos, estão os instintos sexuais agressivos, forças recônditas poderosíssimas. O id, conforme Freud, encontra-se isento de qualquer moralidade e, por isso, não conhece os juízos éticos, visa apenas uma coisa: a satisfação dos prazeres. No sistema freudiano, existe um postulado básico: todo organismo tende a buscar o prazer e fugir à dor. A essa tendência do id, Freud deu o nome de princípio do prazer. Quando Freud desenvolveu a sua teoria sobre o id, para designá-lo deu-lhe o nome de eis, que equivale ao pronome demonstrativo neutro da língua portuguesa, isso.
Esse termo também não foi criado por Freud, mas pelo psicólogo Georg Grodeck. Em 1921, Grodeck enviou a Freud o manuscrito de um livro que estava escrevendo e que se intitulava Tibucofit, que se traduz por Livro do Isso. Vamos ler um texto sobre este assunto que se encontra no livro de Schultz e Schultz, História da Psicologia Moderna. A nossa energia básica ou libido está contida no id e é expressa por meio da redução da tensão. O aumento da energia libidinal provoca o aumento da tensão que tentamos reduzir a um nível mais tolerável. Para satisfazer as nossas necessidades e manter um nível de tensão confortável, temos de interagir com o mundo real. Quem tem fome, por exemplo, deve procurar comida para descarregar a tensão produzida pela fome. Uma ligação apropriada entre o id e as circunstâncias da realidade tem, portanto, de ser estabelecida. O ego designa aquilo que chamamos de razão e racionalidade, em contraste com as paixões cegas do id. Freud chamou o ego de Ich, que, em alemão significa eu. Enquanto o id é responsável pelo princípio do prazer, o ego está relacionado com o princípio da realidade. Assim, o ego se torna responsável pelo equilíbrio de todo o sistema psíquico, mantendo em suspensão as exigências do id, cuja gratificação seria danosa. O ego não existe independente do id, estando constantemente empenhando em proporcionar-lhe satisfações. Freud comparou as relações entre o id e o ego com o relacionamento entre o cavaleiro e o seu cavalo. O cavalo fornece a energia que é dirigida para o caminho que o cavaleiro deseja percorrer. Contudo, a força do cavalo tem que ser constantemente guiada ou controlada para que não derrube o cavaleiro no solo. Do mesmo modo há que se controlar o id para que não derrube o ego no chão. Vamos ao terceiro elemento, o superego. Esta dimensão do aparato anímico desenvolve-se na primeira infância quando se inicia o processo educativo. Os pais, então, reforçam os comportamentos adequados e punem os inadequados. Os comportamentos errados se tornam partes da consciência da criança. Os comportamentos adequados ou desejáveis vão fazer parte do ego ideal, a outra parte do superego. Assim, através da educação, as figuras parentais vão se imprimindo no psiquismo infantil os padrões sociais vigentes naquela cultura. Com a continuidade do processo, porém, o superego assimila tudo aquilo que foi proposto e, a partir de então, exerce sobre a conduta uma espécie de controle. O termo superego foi cunhado em alemão Oberist, que se pode traduzir, ao pé da letra, como sobre-eu. Assim competiria ao superego a atividade de controlar as pulsões do id, consideradas como elementos perturbadores do aperfeiçoamento humano. Ele é, segundo o próprio Freud, um defensor do impulso rumo à perfeição. Desta maneira, diferentemente do ego, o superego não pretende apenas adiar a gratificação, mas eliminá-la. Voltemos ao texto de Schultz e Schultz. Em consequência, há um conflito interminável no interior da personalidade humana. O ego se encontra em posição muito difícil, pressionado por todos os lados por forças insistentes e opostas. Ele tem que adiar os anseios incessantes do id, perceber e manipular a realidade para aliviar as exigências constantes do id e, ao mesmo tempo, lidar com o anseio do superego. Como C.G. Jung pensava a questão do inconsciente. De início, podemos dizer que, embora partindo das teorias de Freud, delas se afastou consideravelmente. Jung, que jamais recusou o termo psique, alma, dividia este conceito em três aspectos, partes ou departamentos: o consciente, o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. No centro mesmo do consciente se encontra o ego, cujo conceito não é muito diverso daquele que foi apresentado por Freud. O segundo termo, o inconsciente, foi o conceito que mais o impressionou e aquele ao qual dedicou todo o seu esforço intelectual. Era esta parte insondável do psiquismo da personalidade que ele desejava desvendar. Queria conhecer o inconsciente mais e melhor, pois ali, muito, provavelmente,
se achava a chave para a compreensão da alma. Vamos, porém, caminhar um pouco mais pelo sistema de psicologia criado por Jung, também conhecido como psicologia analítica. O consciente individual proposto por Jung não se opõe ao modelo apresentado por Freud. Conforme L. Grimberg, em seu livro Jung, o Homem Criativo, por inconsciente pessoal, devemos entender tudo aquilo que eu conheço, mas que, no momento, não estou pensando, tudo aquilo que eu tinha na consciência e me esqueci, tudo que os meus sentidos percebem, mas que não é percebido por minha mente, situações menosprezadas durante o dia, conclusões que eu falhei em formular, críticas e comentários pejorativos que não fiz, tudo o que involuntariamente sinto, percebo, penso, lembro, desejo e faço, ideias dolorosas recalcadas, afetos não permitidos e conteúdos que ainda não estão prontos, maduros. As experiências contidas no inconsciente individual se encontram agrupadas na forma de complexos. Entende-se por complexo um núcleo carregado de afetividade ou, mais detalhadamente, grupo de ideias emotivamente impregnadas que desenvolvem atividades inconscientes que se encontram reprimidas em todo ou em parte. Mais abaixo, não se deve tomar a expressão mais abaixo em sentido tópico ou local, encontra-se o inconsciente coletivo. Entende-se por coletivo o inconsciente não individual, onde se encontram os padrões universais, instintos e arquétipos. Continuaremos este assunto no capítulo seguinte. Capítulo 11. O inconsciente coletivo e os arquétipos. A descoberta e anúncio da existência de um inconsciente coletivo, uma espécie de memória da raça ou mesmo da espécie, foi uma das mais notáveis hipóteses entre muitas que apareceram na psicologia dos últimos tempos. Houve, entretanto, e ainda há, uma forte resistência no sentido de aceitar este modo de ser da realidade psíquica. Que motivos produziram esta resistência? A primeira dificuldade originava-se na posição empirista, segundo a qual a mente humana, no momento do nascimento, seria uma tabula rasa inconio est scriptum tabula esta que, pouco a pouco, vai sendo preenchida pelas experiências e pelo aprendizado. Jung corajosamente afirmou o contrário. Do ponto de vista junguiano, toda a personalidade em potência já se encontra na criança no momento do nascimento. O meio ambiente não é, portanto, um formador da personalidade, mas apenas um deflagrador do que já existe no indivíduo. Neste ponto de vista junguiano, temos uma postura que se poderia dizer bastante afinado com a doutrina espírita. Espírito, ao reencarnar, vem com a sua personalidade, inteiramente definida e, para manifestá-la, plenamente, dependerá apenas da maturação dos órgãos do corpo físico e das condições oferecidas pelo meio ambiente. Todo espírito, ao renascer, traz consigo um projeto de vida que ele pretende desenvolver ao longo daquela encarnação. Poderá ou não ter sucesso pleno em seu empreendimento, mas deverá seguir, dentro de suas limitações, aquilo para que nasceu. Ora, um ponto de vista deste que defende o inatismo da personalidade de um modo tão franco, não poderia ser recebido pelas elites intelectuais do século XIX sem hostilidade e incompreensão. O segundo tem a sua razão de ser no fato de Jung ter chamado os arquétipos de imagens primordiais que derivariam do passado histórico da humanidade. Por isso Jung foi acusado de, igualmente a Freud, ter buscado apoio nas teorias evolucionistas de Jean-Baptiste Lamarck, 1744 a 1829. Lamarck tinha como certa a possibilidade de que as características individuais pudessem ser transmitidas aos membros de uma espécie. Esta maneira de ver a evolução, que tomou o nome de lamarquismo, havia sido posta por terra há muito tempo, não só pelas teorias revolucionárias de Charles Darwin, 1809 a 1882, e pelas descobertas no campo genética, feitas por Gregorio Jean Mendel, 1822 a 1824.
Havia ainda uma outra questão que funcionava como agravante. Ao apresentar a sua hipótese de um inconsciente coletivo, repleto de arquétipos, muitas pessoas imaginaram que Jung estivesse trabalhando com um conceito demasiadamente metafísico ou mesmo místico como a alma universal descrita pelo filósofo alemão Friedrich Leo Joseph von Schilling, 1775 a 1854. Essa ideia de um psiquismo grupal, alma de grupo, é bastante sedutora pois, até bem pouco tempo, havia pessoas que defendiam esse ponto de vista, acreditando-se respaldado pelo pensamento de Jung. A ideia do inconsciente coletivo, entretanto, para evitar uma aproximação indesejável com o lamarckismo foi buscar apoio e auxílio junto aos etólogos, biólogos e psicólogos especialistas em comportamento animal. Segundo esses especialistas, cada animal nasce equipado com um repertório comportamental que, em contato com o meio ambiente, surgem e se desenvolvem sem que tivessem sido aprendido anteriormente. Esse repertório depende de mecanismos liberadores inatos que os animais herdam em seu sistema nervoso central e que são condicionados a entrar em ação quando os estímulos, chamados sinais e estímulos, se encontram no meio ambiente. Quando estes estímulos são encontrados, o mecanismo inato é liberado e o animal responde com um padrão de comportamento, adaptado à situação. Ao se fazer a concessão para uma flexibilidade maior de adaptação de nossa espécie, a posição etológica se aproxima da visão de Jung em relação à natureza dos arquétipos e o seu modo de atividade. Para aclarar este texto de Stevens, julgamos interessante dar um exemplo de comportamento instintivo complexo e, para tanto, usaremos o comportamento das vespas cavadoras, amopilas, extraído do livro de Gemelli e Zunini Introdução à Psicologia, publicado pela editora ibero-americana em 1972. Segundo esses autores, essa vespa, durante semanas busca um lugar adequado para que possa cavar o seu ninho. Achado o lugar, cava um pequeno buraco vertical que se abre para uma câmara lateral e, finalmente, fecha provisoriamente o acesso ao poço com um torrão de saibro que se adapta, perfeitamente, ao diâmetro do buraco. Tendo terminado esta parte do trabalho, a vespa sai para caçar uma larva que deverá variar segundo a espécie da mopila. Rapidamente, ela encontra o objeto de sua caçada, entra em luta com ele e, picando-o, imobiliza. A técnica da imobilização se faz em 3 fases ou momentos distintos. Primeira fase. A vespa ataca a larva com as mandíbulas e o ferrão da parte central, colocando-a de costas. Segunda fase. A vespa começa a bailar em torno de sua vítima e, de espaço em espaço, vai aguilhando-a. Terceira fase. A vespa agarra a larva pela nuca e a massageia com energia. Acabando a massagem, a vespa deve levar a larva para o local onde havia feito o buraco, tarefa que ela realizou sem dificuldades. Algumas espécies de vespas levam a sua presa voando, a maior parte, entretanto, o faz montando nela, fixando-a pela extremidade anterior e avançando com a larva presa entre as patas. Em seu trabalho de transportar a larva, a vespa, muitas vezes, parece ter problema de orientação pois, não raro, ela deixa a larva para se orientar. Chegando ao ninho, a vespa inspeciona o local, retira o pedaço de saibro que servira para vedar a entrada, limpa o local, ali introduz a larva e empurra até a câmara lateral. Em seguida, põe um ovo sobre a larva e fecha o ninho definitivamente com areia que ela soca com as mandíbulas. Depois de alguns dias, nasce a larva da vespa que se alimentará da larva que havia sido apresada. Algum tempo depois, a larva da mopila torna-se crisálida e o ciclo recomeça. Com quem a vespa aprendeu este comportamento assaz complexo? Não aprendeu. Nasceu com ele. Assim que as situações estimuladoras se apresentaram, o comportamento, que descrevemos, se explicitou. Assim,
o comportamento instintivo dos animais serviria de analogia para a teoria dos arquétipos do C.G. Jung. Teorizando deste modo, ele escapar, como já vimos, da teoria de Lamarck, defendendo a tese de que o termo arquétipo não se destina a indicar uma ideia inata, mas um padrão de comportamento ou um modo de funcionamento que corresponde ao modo inato, não aprendido, do comportamento da vespa apresentada como exemplo. Este aspecto, vale apenas lembrar aqui, é puramente biológico, relacionado, por consequência, com a psicologia chamada científica. A esta altura, penso que seria útil fazer uma pergunta: o que é um arquétipo? Deixemos o próprio Jung nos responder esta questão. Há bons motivos para se supor que os arquétipos são imagens inconscientes dos próprios instintos, em outras palavras, são padrões de comportamento instintivo. A hipótese do inconsciente coletivo não é, portanto, mais ousada de assumir a existência dos instintos. A questão é apenas essa: existem ou não formas universais desse tipo? Se existem, então, existe uma região da psique que se pode chamar de inconsciente coletivo. Assim, como se pode ver, Jung considera que a possibilidade de existir o inconsciente coletivo encontra-se relacionada com a possibilidade da existência dos arquétipos. Como, porém, ele chegou à conclusão de que existiriam essas imagens que ele denominou arquétipos? Em primeiro lugar, gostaríamos de esclarecer que o nome arquétipo não foi uma criação de Jung, pois já se encontra em Pilon de Alexandria, 13 AC 54d.c, um filósofo judeu neoplatônico. A palavra ainda pode ser encontrada em Corpus Hermético, de Dionísio, o Areopagita, membro do Areópago de Atenas que teria sido convertido pelo apóstolo Paulo de Tarso, e Irineu, bispo de Lyon, 208 a 230, em Santo Agostinho, 354 a 430. Do ponto de vista do seu significado, o termo arquétipos se analoga com outros conceitos como as formas imateriais de Platão, os eidos, existentes no mundo das ideias, os 31 motivos dos contos populares que foram levantados pelo folclorista russo Vladimir Prop, as representações coletivas da escola francesa, as ideias a priori do kantismo, os modelos de comportamento dos behavioristas e os invariantes cognitivos. A primeira vez que Jung usou esta palavra foi em um pequeno artigo intitulado Instinto Inconsciente, escrito para um simpósio de mesmo nome promovido na Aristotelian Society pela Main Association e a British Psychological Society em Londres no ano de 1919. Vamos, porém, ao texto. Mas afora esses, no inconsciente, encontramos também as qualidades que não foram adquiridas individualmente, porém, herdadas, isto é, os instintos enquanto impulsos destinados a produzir ações que resultam de uma necessidade interior, sem motivação consciente. Devemos também incluir as formas a priori, inatas da intuição, quais sejam os arquétipos da percepção e da apreensão que são determinantes necessários e a priori de todos os poderes psíquicos. Vamos, agora, com a permissão de nosso benevolente leitor, responder à pergunta que fizemos há pouco: como Jung chegou à ideia dos arquétipos? Conta ele próprio que, em 1906, quando trabalhava no Hospital Psiquiátrico de Burgosli, em Zurique, encontrou, em uma das alas, um paciente esquizofrênico que olhava para o sol com grande insistência. O doente, enquanto olhava para o sol, piscava as pálpebras e movia a cabeça de um lado para o outro. Jung, então, perguntou a ele por que se comportava daquele modo e o homem respondeu que, ao mover a cabeça, o pênis do sol também se movia e que o pênis solar era a origem dos ventos. O tempo passou, exatamente, 4 anos, sem que Jung compreendesse a imagem criada pelo doente, atribuindo-a a um delírio alucinatório. Em 1910, porém, Jung encontrou um texto mitraico que havia sido traduzido de papiros gregos naquele mesmo ano.
O texto fazia referência a um tubo que partia do disco solar e que seria a origem dos ventos. Jung se lembrou, de imediato, do louco de Zuriche e ficou muito impressionado. Como aquela ideia pertencente a uma religião muito antiga como o mitraísmo, havia chegado aquele homem, uma pessoa comum e sem qualquer conhecimento de religiões antigas, mitologias ou algo semelhante. Este acontecimento fez com que Jung pensasse na possibilidade de existirem elementos arcaicos e mitopoéticos na psique humana. Uma outra questão se impõe em seguida: que imagens são essas? São arquétipos. Vamos conhecer algumas delas. A sombra. Arquétipo que representa o lado escuro, inferior e primitivo do ser humano que ainda não se encontra desenvolvido. A sombra é, portanto, o aspecto negativo da personalidade que, por motivos óbvios, deseja se esconder e conservar oculto. A sombra é representada por imagens arquetípicas como as bruxas e a madrasta dos contos de fada, os bandidos dos contos policiais, os seres noturnos e pavorosos como os vampiros, os lobisomens, os íncubos, 96 os súcubos, os extraterrestres invasores de nosso planeta, seres mitológicos horrendos como a Medusa, as Greias, Equidna, a Esfinge e assim por diante. Anima e Animus. O anima é o arquétipo feminino que existe no inconsciente masculino e animus é o arquétipo masculino que está no inconsciente feminino. A anima pode ser representada por uma princesa nos contos populares, por uma sereia, por uma sacerdotisa, pela mulher fatal de certos romances, pela grandes mães da mitologia antiga ou pela mulher misteriosa que aparece em nossos sonhos e não conseguimos identificar. O animus aparece nos sonhos femininos como o príncipe encantado, o belo cavaleiro que vem de longe, o toureiro, o caçador da Branca de Neve entre outras imagens. O self. Este é o arquétipo de totalidade que pode aparecer como o velho sábio ou a velha sábia e por uma variedade considerável de formas humanas e animais. Penso que seria oportuno a esta altura de nosso trabalho discutir a noção do inconsciente do ponto de vista espírita. Para melhor entendermos esta questão, seria interessante fazer uma distinção entre personalidade e individualidade. Consideramos a alma ou espírito encarnado como personalidade e o espírito como individualidade. Assim, em cada encarnação, o espírito, individualidade, vive várias personalidades do mesmo modo que o ator, no teatro, ou no cinema, ao longo de sua vida profissional, representa vários personagens. Esta noção inicial nos leva a responder uma crítica costumeira que se faz à reencarnação na Bíblia. A passagem é a seguinte: os fariseus, com medo de que João Batista fosse Elias, profeta do Antigo Testamento, que seria o arauto do Messias, vão até Betabara do Jordão onde João batizava, mergulhava as pessoas. Ali chegando, os fariseus perguntam a João se ele era ou não o Elias e ele diz que não era. Ora, como se sabe, João havia, em uma de suas vidas passadas havia sido o profeta Elias. Como os defensores da reencarnação explicariam isso? Naquele momento da história daquele espírito ali vivia a personalidade de João, filho de Zacarias e Isabel, embora, no passado houvesse animando a personalidade de Elias, o tesbita e outras que nós desconhecemos. A pergunta é feita a João e é claro que ele não poderia dizer que era o Elias. Ele havia sido, mas naquele momento não era. A frase também muito citada, só se morre uma vez é verdadeira para a personalidade, mas não para a individualidade. Em função das limitações da matéria, corpo, e da necessidade de esquecimento que o espírito tem em cada encarnação, a individualidade não consegue se expandir completamente, restando ainda aspectos da de sua intimidade espiritual a qual, enquanto encarnado ele próprio não tem acesso. O notável pesquisador Emílio C. de Miranda chama esse aspecto, por analogia com o computador de arquivo morto. Esta dimensão do espírito,
ao ser notado pelos psicólogos e outros estudiosos da mente humana, foi chamado de inconsciente. Por este motivo, o espírito encarnado, a uma ou personalidade, parece conviver com o outro. Vamos lembrar a personalidades número 2 de Jung e sua mãe, dentro dele mesmo, com o qual não possui uma relação consciente. Como estamos vendo, não se trata de dois espíritos, mas de dois modos de ser de um único espírito. Hermínio C. de Miranda desenvolve em seus belos livros A Memória e o Tempo e a Alquimia da Mente, a hipótese segundo a qual a alma ou personalidade atuaria no hemisfério esquerdo do cérebro, responsável pela vida consciente, enquanto, no hemisfério direito, estaria o chamado arquivo morto ou vida inconsciente. Em resumo, para Hermínio, a relação cérebro-mente seria feita do seguinte modo: no hemisfério esquerdo, onde governa a alma, estaria a personalidade consciente, os mecanismos da conduta racional, a linguagem verbal. O hemisfério esquerdo é, portanto, caracterizado pela transitoriedade, identificado pelo verbo estar. No lado direito estaria a dimensão inconsciente, a intuição e a linguagem não verbal e de natureza simbólica. Esta área, caracterizada pela estabilidade e permanência, é identificada com o verbo ser. É importante também que não se esqueça a função do perispírito nesse sistema. Tratando deste tema, escreveu Hermínio C. de Miranda: a opção óbvia é a que favorece o perispírito como depositário dos arquivos da alma. Em dispositivos, cuja estrutura e funcionamento ainda desconhecemos, são transcritos os eventos que constituem a memória de cada existência na carne. Formulamos, alhures, neste livro, a hipótese de que essas transcrições ocorriam na vizinhança da morte do corpo físico, do que resulta, às vezes, o fenômeno da recapitulação a que aludimos. Propusemos, igualmente, que a memória da última encarnação vivida na carne continua no subconsciente e, portanto, com acesso fácil ao que chamamos de cabeçote de gravação, leitura do consciente, pois o ser sobrevivente continua, não somente a pensar e a viver novas experiências no mundo póstumo, como também a recordar-se dos espíritos, das pessoas que conheceu, das emoções que experimentou, do aprendizado que acumulou, das experiências que colheu. Logo, o sistema consciente, subconsciente e inconsciente segue operando tal como no tempo em que o ser esteve na carne. Os espíritos mais avançados e de maior experiência poderão até mesmo ter acesso a memórias anteriores depositadas no arquivo morto do inconsciente. O comum, não obstante, é apenas lembrar-se da última existência que se prolonga no mundo póstumo. Essa camada de memória ou esse cassete somente mergulha nos espaços mais resguardados do inconsciente quando se inicia uma nova experiência na carne. Segundo essas considerações, o perispírito seria o veículo de toda a programação do espírito encarnado. Estudando-se a doutrina espírita, fica-nos uma sensação de perda porque percebemos, muito facilmente, o quanto a psicologia acadêmica teria evoluído se levasse em consideração as informações que os espíritos trouxeram para nós e que Allan Kardec codificou em uma doutrina coerente e racional, e, antes de tudo, ética. O desconhecimento por arte da psicologia oficial, das verdades do espírito, tem feito os psicólogos e psiquiatras andarem em círculo como os antigos navegadores que orientavam suas caravelas em navegações costeiras sem se arriscarem no mar alto. Entretanto, apenas na busca do mar alto é que se encontram novas terras. Capítulo 12. A Gnose e os 7 Sermões aos Mortos. Antes de entrarmos nos 7 Sermões aos Mortos, seria necessária uma nota, ainda que muito breve, sobre o conceito de gnose. O que é a gnose? Esta é uma questão nada fácil de ser respondida. A rigor, o gnosticismo não é uma escola de filosofia nem uma seita religiosa, mas um movimento difuso com algumas características semelhantes, embora com modalidades bastante distintas de manifestação. Ao contrário do cristianismo primitivo, que foi um movimento de massa,
Nascido nas comunidades pobres do Oriente com uma proposta específica para os deserdados da terra, o gnosticismo nasceu e se desenvolveu no seio das elites, onde procurou associar-se à filosofia grega e ao neoplatonismo, tendo como base um sentimento mais ou menos complexo de aspirações religiosas alimentadas por uma rica fantasia. A essas elites preocupava, principalmente, o problema do mal e da dor que assolam o homem em sua caminhada neste planeta. Em linhas gerais, o gnosticismo possui as seguintes características. Existe um Deus transcendente, absolutamente separado do mundo material. Esta divindade é infinita, perfeitíssima, inacessível, vivendo em uma tranquilidade total e quase em completa inatividade. Infinitamente bom e justo. O próprio amor, no dizer de João Evangelista, este Deus não pode ter criado o mal nas suas múltiplas manifestações. Também não criou o mundo e nem mesmo a matéria. Não possui com a realidade objetiva a menor relação, pois, se tal fosse possível, por certo degradaria sua natureza elevadíssima. Esta concepção de divindade transcendente gera, por consequência, um espaço vazio entre Deus e o mundo sensível. Para preencher este vácuo, os gnósticos criaram um conjunto de seres intermediário entre o mundo e a divindade. Esses seres são produtos da emanação divina, formando uma série escalar que vai descendo até chegar ao demiurgo, que é o criador do cosmos sensível, como acontece no platonismo clássico. Estes elementos produzidos pela emanação da divindade são chamados éons, cujo conjunto corresponde, mais ou menos, ao mundo das ideias do platonismo. A diferença entre o gnosticismo e o platonismo é que o primeiro coloca Deus acima das ideias e o segundo privilegia as ideias que sobre a divindade. Acresce-se, ainda, que, de fato, no sistema agnóstico, inclui-se o conceito filoniano de logos relacionado com o conceito cristão de redenção. O mundo sensível e o mundo material ocupa o último lugar na escala dos seres existentes. Todos os gnósticos, ligados ao platonismo, viam o mundo material com extremo pessimismo. Além dos seres materiais serem simples cópias dos seres espirituais, aparências vazias e sem substância, este mundo sensível é considerado como a origem do mal. A matéria, por ser essencialmente má, não pode ter a sua origem na divindade porque Deus é essencialmente bom. Na maioria das seitas gnósticas, o ordenador do mundo material, isto é, o ser que exerce a função de demiurgo, é o mesmo Jeová do Velho Testamento. O homem é composto de dois elementos opostos, matéria e espírito. Como no platonismo clássico, a alma procede do mundo superior e se encontra aprisionada na matéria. Esta prisão, todavia, não é eterna, pois a alma é capaz de salvar-se e voltar ao seu mundo de origem desde que purificada dos resíduos trevosos da matéria. Nesta crença tem base o ascetismo moral, cuja finalidade é eliminar as forças negativas que aprisionam a alma ao corpo material. Nem todos os gnósticos, contudo, estavam de acordo com respeito à necessidade do ascetismo como um meio de purificação da alma. Assim, enquanto algumas correntes gnósticas exageravam nas práticas ascéticas, outras, como os carpocracianos, entregavam-se a todos os prazeres da matéria, defendendo a tese de que o espírito é muito fraco para se subtrair aos apelos da matéria. Como o homem poderia salvar-se no sistema gnóstico? Em regra geral, não pode contar com o Deus transcendente, mas com seu próprio esforço e com a ação de alguns éons missionários como o Logos Jesus ou Sóter, Salvador. Os 7 Sermões aos Mortos. Este é episódio fundamental para nossa tese. Trata-se de um fato estranhíssimo, precedido de eventos insólitos e que culmina com a produção de um texto escrito de maneira pouco convencional e inexplicável pelas teorias psicológicas tradicionais. O texto dos 7 Sermões aos Mortos foi escrito em um breve espaço de tempo entre o dia 15 de dezembro de 1916 e 16 de fevereiro de 1917. Vamos, então,
conhecer este acontecimento desde o início. Tudo começou com uma espécie de inquietação, diz o próprio Jung. Era uma sensação estranha que ele não podia explicar. Em sua casa, a atmosfera estava pesada como se estivesse povoada de seres sobrenaturais. A filha mais velha de Jung contou ao pai que havia visto uma forma branca atravessar a sala. Uma outra filha, sem saber o que acontecera, a primeira disse que, naquela noite, as cobertas foram arrancadas de seu corpo por mãos invisíveis. O filho de Jung, então com 9 anos, teve um pesadelo. Pela manhã, ao acordar, o menino pegou um lápis de cor e desenhou o sonho que havia tido. Na figura desenhada pelo garoto, aparece um pescador com seu caniço que acaba de pescar um peixe. Na cabeça do pescador existe uma espécie de chaminé onde crepitam chamas e evoa fumaça. O diabo, vindo da outra margem, chega e protesta dizendo que os seus peixes estão sendo pescados. Sobre a cabeça do pescador paira um anjo que fala: não lhe deves fazer mal algum porque ele só pesca peixes maus. Este sonho se deu da noite de sexta para sábado. Os dias se passaram sem que a sensação de angústia diminuísse. Deixemos, porém, a narrativa ao próprio Jung. No domingo, às 5 horas da tarde, a campainha da porta de entrada soou insistentemente. Era um dia claro de verão e as 2 empregadas estavam na cozinha de onde se podia ver o que se passava no espaço livre diante da porta. Eu estava relativamente próximo à campainha, ouvi quando ela tocou e também pude ver o badalho em movimento. Imediatamente, corremos à porta para ver quem era, entretanto, ninguém havia. Nós nos entreolhamos estupefatos. A atmosfera estava terrivelmente opressiva. Percebi que algo ia acontecer. A casa parecia repleta de uma multidão, como se estivesse cheia de espíritos. Estavam por todas as partes, até mesmo debaixo da porta. Mal se podia respirar. Naturalmente uma pergunta ardia em mim: em nome do céu, o que quer dizer isso? Houve, então, uma resposta uníssona e vibrante: nós voltamos de Jerusalém onde não encontramos o que buscávamos. Essas palavras correspondem à primeira linha dos 7 sermões aos mortos. A partir destes acontecimentos, Jung é levado a escrever um texto, pode-se dizer, compulsivamente, texto esse que, como já vimos, leva o texto em latim de Septem Sermones ae Mortuus. O que, porém, mais espanta nessa obra é o complemento ao subtítulo onde se lê o seguinte: 7 exortações aos mortos, escrita por Basílides de Alexandria, a cidade onde o Oriente e o Ocidente se encontram. Vamos abrir aqui um espaço para dizer ao leitor quem foi Basílides. Este personagem nasceu em Alexandria, mas foi influenciado pela gnose siríaca, através do gnóstico Menandro. Ensinou no tempo do imperador Adriano, 127 a 138, e Antônio Pio, 138 a 161. Conhecemos a sua doutrina através de Irineu de Lyon e Hipólito. Entretanto, essas 2 versões são tão diferentes, quase antitéticas, que se deve evitar vê-las em conjunto. A principal preocupação de Basílides era a existência do mal, já que não se pode atribuir a existência do mal ao bom Deus. Em segundo lugar estava a preocupação com a soterologia, ou seja, a doutrina da salvação. Desta dupla preocupação nasceu uma cosmologia que pretende explicar a origem do universo. Voltemos, porém, a Jung. A primeira pergunta que nos ocorre aqui é a seguinte: em que consiste esse texto de C.G. Jung? Uma leitura não muito profunda dos 7 sermões nos revela um aspecto notável. Trata-se de um texto com as características da gnose do século II d.C. e com a linguagem do gnosticismo daquela época. Naquele tempo, Jung ainda não possuía um conhecimento detalhado daquele movimento para escrever um texto que, pelo menos, lembrasse o estilo gnóstico de então e, muito menos ainda, o de Basílides. Como explicar um fenômeno desta natureza? Por certo,
Nada podemos fazer em um caso como este além de formular hipóteses e formularemos duas. Em primeiro lugar, podemos tomar os 7 sermões como uma obra psicografada pelo próprio Basílides, tendo Jung como médium psicógrafo. Como vimos até aqui, Jung possuía várias faculdades paranormais ou mediúnicas e não seria de todo improvável que ele tivesse também a da psicografia. Em segundo lugar, podemos admitir também a possibilidade de um fenômeno anímico e, assim, o texto seria resultado das lembranças de vidas passadas quando Jung viveu em Alexandria como Basílides ou como um de seus discípulos. Em favor dessas hipóteses, temos fatos da própria vida de Jung que parecem ecos de existências em tempos recuados. Como dissemos há pouco, Basílides estava muito preocupado com a ideia do mal. Repugnava-lhe que um universo criado por um Deus bom, sábio e justo pudesse ter criado um mundo onde impera a maldade e a injustiça. Esta, vale a pena lembrar, foi também uma das preocupações constantes da juventude de Jung. Ele também tinha dificuldade em conciliar a noção de Deus que lhe vinha da teologia católica reformada e a presença do mal no mundo, inclusive na própria natureza onde nem mesmo os animais eram poupados da injustiça e da violência. E ainda é possível argumentar que Jung, em uma ou mais de suas vidas passadas, houvesse encarnado em comunidades heréticas como os cátaros onde o gnosticismo prosseguiu e se desenvolveu de outro modo. Ora, a Igreja Católica destruiu, impiedosamente, a ferro e fogo, essas heresias, principalmente, o catarismo. Isso poderia justificar a atitude de desconfiança que Jung demonstrou na infância, contra os jesuítas, os padres em geral e o próprio Jesus Cristo. Além disto, algumas ideias de Jung são tão estranhas ao nosso tempo que alguns de seus admiradores, e também os opositores, chamam a sua psicologia de neognosticismo. Em seu livro, A Gnose de Jung e os 7 Sermões aos Mortos, Stepan Weller apresenta uma descrição interessantíssima de Jung que vale a pena registrar aqui. O Dr. Jung é um vidente e um místico no estilo dos magos do Renascimento. Sei, já há algum tempo, que existe nele algo mais do que percebem os olhos acadêmicos. Entre os seus amigos e colaboradores existem pessoas com interesses peculiares e não convencionais. Fui informado de que um de seus discípulos italiano é teosofista enquanto um seguidor inglês, também médico, tornou-se seguidor de um feiticeiro russo. Deve haver também algum vínculo entre ele e o grupo fundado pelo místico austríaco Rudolf Steiner com sede na Suíça. Quase todos nós sabemos que o Dr. Jung era fascinado pelo espiritualismo e que obteve o seu doutoramento escrevendo uma tese sobre os fenômenos ocultos. Alguns acreditam que ele seja um pagão espiritualista, enquanto outros o acusam de tender para o cristianismo. Como Jung via esta obra? Tempos mais tarde, quando interrogados sobre este texto estranho, ele se limitou a dizer entre dentes que havia sido uma indiscrição juvenil. A afirmação é, no mínimo, inusitada se lembrarmos que, em 1916, quando os 7 sermões foram escritos, Jung, nascido em 1875, estava com 41 anos, o que, convenhamos, não é uma idade que se possa chamar de juvenil. Aniela Jaffe, uma de suas discípulas mais fiéis e conservadoras, a mesma que compilou os textos de Jung para a publicação do livro autobiográfico Memórias, Sonhos e Reflexões, gostava de perpetuar o mito da indiscrição juvenil. Por seu turno, Marie-Louise von Franz, outra discípula de Jung, e da maior importância, não via naquela obra do mesmo modo e evitava considerá-la uma tolice juvenil. Lembra Weller que uma comissão de junguianos, reunida em Los Angeles, Califórnia, em 1975, comemorando o centenário de Jung, considerou os 7 sermões aos mortos como a base da psicologia analítica. Há aqui uma questão a se levantar: por que Jung não se desfez de sua indiscrição juvenil? Por que não a guardou consigo,
As Sete Chaves, exigindo que só fosse publicado depois de sua morte, como fizeram alguns escritores cujos textos eles consideraram comprometedores. Não. Ele não fez isso, muito pelo contrário. Ele fez uma edição particular para um grupo de seus amigos íntimos que logo foi traduzida para a língua inglesa. Em verdade, Jung sempre esteve muito interessado no gnosticismo. Ainda em 1912, em uma carta escrita a Freud, datada de 12 de agosto, ele faz uma franca e aberta apologia ao pensamento gnóstico. Nessa carta ele chama a gnose de sofia, sabedoria, e fala da contribuição que ela poderia dar à psicanálise. É muito provável que Freud não tenha dado ao assunto a mesma importância dada por Jung. Até aquela época, a literatura gnóstica com que Jung tivera contato provinha de fontes indiretas como alguns textos de eruditos alemães do naipe Leisenberg, Carl Schmitt e de estudiosos franceses como Jacques Maritain e Anatole France. Este tipo de leitura, posto que de segunda mão, levou Jung a ter muito mais do que um mero interesse pela gnose. Às vezes, ele parece ter, para com aqueles sábios antigos, uma profunda afinidade. Bárbara narra que, certo dia, Jung teria dito com respeito aos gnósticos: senti como se, finalmente, houvesse encontrado um círculo de amigos que me entendiam. Isso mesmo, um círculo de amigos de vidas passadas que o entendessem e que ele encontrava de novo através de textos que chegaram ao século XIX. Havia, contudo, um problema. Os textos sobre gnose tinham sua origem em uma literatura de segunda mão, originária dos padres da Igreja Católica, Irineu e Hipólito, textos fragmentados e demasiadamente ideológicos que distorciam a verdade sobre a gnose para servir a interesses do clero. Esta situação melhorou, sensivelmente, com a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi que se deu em 1945. Vamos tratar um pouco desta descoberta. Em dezembro de 1945, um rapaz árabe fez uma notável descoberta arqueológica na região do Alto Egito, perto da cidade de Nag Hammadi, em uma região montanhosa onde havia cerca de 150 cavernas incrustadas. O descobridor, um camponês chamado Mohamed Al-Salman, foi o responsável por ter vindo à luz uma verdadeira biblioteca agnóstica pertencente, segundo se soube, mais tarde a uma comunidade gnóstica que existiu ali nos primórdios da igreja primitiva. Na coleção de textos, havia, entre outros, o Evangelho de Tomé, apóstolo, o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade, o Evangelho dos Egípcios, o livro secreto de Tiago, o Apocalipse de Paulo, a Epístola de Pedro a Filipe e o Apocalipse de Pedro. Carl Gustav Jung interessou-se, vivamente por essa descoberta como era de se esperar. Foi um amigo de Jung, o professor Gilles Quispel que traduziu os livros de Nag Hammadi. Quispel afirmou que, de uma certa feita, a participação de Jung foi fundamental para a publicação e divulgação da biblioteca agnóstica. Façamos, agora, um esforço de imaginação e veremos Jung caminhando pelas ruas apinhadas de gente indo na direção da grande biblioteca de algum templo. Provavelmente vestia uma finíssima túnica de linho egípcio, talvez estivesse indo fazer uma conferência sobre o Deus Potentíssimo e as suas relações com o Demiurgo, talvez desenvolverá perante aos seus discípulos uma teoria com respeito aos éons que foram emanados da inteligência divina. Tudo isso, naturalmente, é um esforço de imaginação e nada mais. Com ele, desejamos explicar, não só a origem dos 7 sermões, como o amor que Jung manteve durante toda a sua vida pelo pensamento gnóstico. Verdade, fantasia. Uma tese puramente imaginária, um romance subliminar como dizia Theodore Flournoy. Todas essas perguntas ficam neste texto como um desafio. Não as nossas crenças individuais, mas a nossa capacidade de procurar a verdade onde quer que ela possa estar. À guisa de curiosidade, vamos reproduzir, fechando este capítulo, o segundo desses sermões.
Os mortos se aguaram durante a noite junto às paredes e gritavam: queremos saber sobre Deus. Onde está Deus? Deus está morto. Deus não está morto, ele está tão vivo quanto sempre esteve. Deus é o mundo criado à medida, algo definido, portanto, diferenciado do pleroma. Deus é uma qualidade do pleroma e tudo o que afirmei sobre o mundo criado é, igualmente, verdadeiro no que a ele se refere. Entretanto, Deus se distingue do mundo criado, pois é menos definido e definível do que o mundo criado em geral.